Glória a Deus. Estamos felizes com o Senhor nessa noite, por mais uma oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui reunidos para adorá-lo na beleza da sua santidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Heraldo, que estendeu mais um convite, depositando confiança em nosso ministério. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que se encontra aqui nessa noite. Que Deus possa nos agraciar nessa noite pelo poder da sua palavra. Queridos, por gentileza, você que pode, abre comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus escrito por João, no seu capítulo de número 9. João, capítulo de número 9. Quantos acharam? Amém. Glória a Deus. A partir do versículo de número 1, assim está escrito: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: Nem ele nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. E ele respondeu: Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhes perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, respondeu ele. Só até aqui, poder se assentar. Muito obrigado. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto bastante conhecido e um texto que particularmente chama muito a minha atenção. Nós estamos presenciando um dos episódios do ministério de Jesus. Nós entendemos bem e sabemos que o principal objetivo do ministério de Jesus, eu sempre costumo dizer isso, o principal objetivo do ministério de Jesus não era concretizar milagres, por mais que milagres faziam parte do ministério dele. Observamos que o milagre era apenas uma estratégia ou uma metodologia que Jesus usava para chamar a atenção da multidão, para fazer com que a multidão se reunisse. Nós vemos que na multiplicação dos pães, em João capítulo de número 6, após Jesus multiplicar os pães, a multidão passava a seguir Jesus. Na Bíblia Sagrada descrita nos 4 evangelhos, nós vamos conhecer 3 tipos de multidão. Nós vemos a multidão de Lucas capítulo 5,
que apertava Jesus porque tinha sede de ouvir a palavra. Nós vamos ver a multidão de João capítulo 6, que só seguia Jesus pelo pão que ele podia multiplicar, e não por quem ele era, e não por quem ele se doava para a multidão. E nós conhecemos também a multidão de Marcos capítulo 5, que apertava Jesus em busca de um milagre. Então Jesus a todo tempo ele estava rodeado por uma multidão, e tinham seus 12 discípulos, fora os outros discípulos que aprendiam com ele. E eu costumo dizer que os discípulos mais fiéis de Jesus se chamavam os fariseus, porque todas as vezes que Jesus estava de pé para ensinar, os fariseus se sentavam para aprender, os fariseus se sentavam para ouvir. É certo que eles faziam uma coisa certa, mas com a motivação errada, porque os fariseus seguiam Jesus, ouviam as mensagens de Jesus na esperança ou pensando na possibilidade de encontrar algum erro no que Jesus falava ou no que Jesus ensinava. Mas Jesus ele escolhe 12 homens, não melhores, mas diferentes, homens que estavam dispostos a largar tudo que tinham e tudo que eram para seguir Jesus. Observamos que seria fácil demais Jesus chamar Pedro com um barco vazio, porque quando nós estamos passando por alguma dificuldade, ou quando nós estamos no meio de alguma crise ou de algum problema, nós recorremos a Jesus. Quando Pedro se encontra com Jesus pela primeira vez, Pedro vem de uma noite frustrada, de uma noite sem resultados. O que é que Jesus faz? Jesus manda Pedro voltar para as águas, jogar a rede de novo. Depois que Pedro joga a rede e a rede volta cheia de peixe, Jesus chama Pedro para segui-lo, porque agora Pedro tem algo para abrir mão. Jesus ele não quer que você venha quando te falte tudo, ele quer que você venha quando você tem tudo, mas está disposto a abrir mão de tudo para seguir Jesus, para andar com Jesus, para ser instruído por Jesus. Pedro larga tudo, e largando tudo ele passa a seguir Jesus, assim como outros homens. Mateus cobrava impostos, abriu mão da bancada para seguir Jesus. João fazia sociedade com Pedro, mas abriu mão também dos peixes, dos barcos, para seguir Jesus. Só que tem aquele porém, pastor, porque tem pessoas que andam com Jesus, mas ainda não entendeu qual é o real propósito. Porque os discípulos andavam com Jesus, mas ainda não havia se despertado para uma visão de reino e para um verdadeiro evangelho, um evangelho genuíno ensinado por Jesus. E o capítulo de número 9 é um reflexo disso, porque quando eles chegam diante do cego, os discípulos, Jesus vê o cego e os discípulos fazem uma pergunta: Jesus, quem foi que pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Mas por que isso, Atos? Porque no passado, na lei, se um filho nascesse com alguma deficiência ou algo do tipo, culpado eram os pais. Quando eles dizem isso, eles estavam dentro da lei, porque Deus ele deixa bem claro quando ele está instruindo Moisés, ele diz: se um homem andar reto diante de mim, eu abençoarei a sua descendência da terceira até a quarta geração. Mas se um homem andar de maneira incorreta diante de mim, eu punirei a sua descendência da terceira até a quarta geração. Então, quando os discípulos olham para o cego, eles pensam: se ele está assim, é por um motivo, os pais dele pecaram. E o que é que eu entendo com isso? É alguém que está vivendo na era de um evangelho,
É alguém que está vivendo debaixo dos ensinamentos de Jesus, mas ainda está preso na lei, ainda está preso na religiosidade, ainda está preso nas garras de olhar e julgar. E qual é o problema de ser religioso, Atos? É porque quando eu sou religioso, eu vejo o problema em todo mundo, eu só não vejo o problema em mim. Eu vejo imperfeição em todo mundo, mas eu não consigo enxergar a imperfeição que está em mim. Por isso que Jesus, olha, no Sermão do Monte ensina: pode sim tirar o cisco do olho do seu irmão, mas antes tira a trave que está no seu olho. Jesus está dizendo: antes viva o evangelho e abra mão da religiosidade. Não é tempo de viver religiosidade, é tempo de viver o evangelho. Mas o evangelho não é viver do jeito que eu quero, evangelho não é fazer o que eu quero, evangelho é eu matar a mim mesmo para viver a vontade de Cristo. Está andando com Jesus, mas ainda não pegou a mensagem que Jesus está passando, ainda não pegou o evangelho que Jesus está ensinando. Olha para alguém porque está em uma situação difícil e diz: está em pecado, está em uma situação difícil, pecou, caiu. Lembra de Jó? Os amigos de Jó chegam até ele após tudo que acontece com ele, e a princípio chora, rasga suas vestes, mas passados 7 dias começam os julgamentos. Confessa o seu pecado, Jó. Fala para Deus que foi que você, onde foi que você errou, o que é que você fez, e tudo será resolvido. Mas Jó se justificava, e é aí que está o problema. Sabe por quê? Só quem está ligado na mensagem vai pegar isso aqui. Sabe qual é o problema de se justificar? Quem se justifica se sente digno de defender a si mesmo. Você não precisa se justificar para ninguém. Me prova na Bíblia. Paulo vai dizer em Romanos, ele diz: quem levantará acusação contra o escolhido do Senhor? É Deus quem o justifica. Você não precisa ficar se justificando, porque você já foi justificado pelo sangue que correu na cruz do Calvário. Está falando, Atos? Deixa falar. Está falando que eu fiz, mas eu não fiz. Deixa falar, irmão. Segue a sua caminhada. Não perca o seu céu por causa de fofoca. Não perca a eternidade na glória porque alguém não gostou do que você fez, ou por alguém está dizendo que você fez que aquilo que você não fez. Quem te conhece é Deus, quem te sonda é Deus, quem te vê é Deus. Deus, Ele conhece o seu coração. O cego não podia ver, era deficiente visual, certo? Mas olha o início do texto. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Vou repetir. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Vai ter cenários que você vai entrar, que Deus vai permitir, porque Jesus diz: ele não pecou e nem a mãe dele. O processo que ele está passando faz parte do projeto de Deus, faz parte de um plano de Deus. Isso não é consequência de pecado, isso é só Deus criando situações para que o nome dele seja glorificado. Está num cenário caótico, está num cenário desproporcional para o ego, e ele não enxergava por a sua deficiência, mas o texto diz: e Jesus viu um cego de nascença. Vou repetir: Jesus viu um cego de nascença. Vai ter situações que você vai entrar que você não vai ver Jesus, mas Jesus está te vendo. Jesus está cuidando de você, Jesus está cuidando da sua casa. Aí Filipe chama Natanael para vir até Jesus. Quando ele chega até Jesus, Jesus diz: eis aí um judeu a quem não há falsidade.
Como é que o Senhor me conhece? Antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Em Lucas capítulo 19, um homem chamado Zaqueu sobe em cima de uma figueira para ver Jesus. Antes que ele viesse Jesus, o texto diz: e Jesus veio ao encontro de Zaqueu. Antes de você ver ele já viu você, ele já contemplou você, ele não te perde de vista. Alguém diz, pastor, que Deus achou Davi no meio do nada, no meio do anonimato. Deus não achou Davi no pasto. Deus nunca perdeu Davi de vista. Deus não vai te achar no anonimato, porque Deus nunca te perdeu de vista. Mas está difícil, Atos, está doendo, a vontade é te parar, mas Deus não te perdeu de vista. Ele não viu Jesus, mas Jesus viu ele. E aqui nós vemos que Jesus ele traz um ensinamento para os seus discípulos. Jesus ele traz algo novo para os seus discípulos. Os discípulos ainda estavam na lei do princípio, porque desde o princípio o homem tem um problema, e esse problema é um problema que parece que nós não conseguimos consertar. Por quê? Qual é o problema que nós temos gravíssimo? Nós temos um problema de terceirizar a culpa e a nossa responsabilidade. Quando o homem cai, o que ele faz? Deus pergunta para ele: por acaso você comeu do fruto que eu falei para você não comer? Ele poderia reconhecer o erro dele e dizer: sim, eu comi. Mas o que ele faz? Ele terceiriza a culpa. Foi a mulher que tu me deste, ela me deu o fruto e eu comi. Deus ele não quer a sua justificativa, ele quer o seu arrependimento. Deus ele não quer que você se justifique, ele quer que você reconheça e se arrependa. Aí Pedro olha para ele e diz: se eles fizeram algum erro, os filhos deles estão pagando agora. Por que, Pedro? Porque eu aprendi que o certo não é assumir a minha responsabilidade, é passar minha responsabilidade para alguém. E isso acontece muito nos dias de hoje, porque eu tenho meu filho, mas eu quero que o pastor eduque ele. Eu quero que a líder das crianças eduque meu filho, sendo que o papel de educar ele é meu. Qual é o meu problema? O meu problema é muitas das vezes fazer o meu casamento chegar ao extremo e depois terceirizar a responsabilidade para Deus. Deus resolve, Deus faz. Mas por que o problema chegou aonde está? Não é por pecado nem por consequência de pecado, é porque nós só convidamos Deus para o relacionamento quando está dando errado. Nós só convidamos Deus para a criação dos nossos filhos quando nós vemos que eles estão prestes a se desviar. Aí nós convidamos a presença de Deus. Nós terceirizamos uma responsabilidade que nos pertence. Então Pedro ele estava nessa visão, porque talvez dessa forma ele havia aprendido. Mas antes que Pedro terminasse de falar, Jesus trouxe a sua mensagem. Isso está acontecendo debaixo de um propósito. O processo doloroso faz parte do cumprimento de uma promessa. E o que Jesus faz? Jesus cospe no chão, mistura a saliva com barro, passa nos olhos dele e diz: vai até o tanque de Siloé e se lave. Aqui eu acho que os irmãos deu para perceber que a ação de Jesus gera uma reação no cego. Porque Jesus ele passa a saliva e ele poderia muito bem dizer: agora abre os olhos e enxergue. Mas entra aquele porém.
Se Jesus tivesse falado para ele: agora enxergue, no lugar onde ele estava, ele iria permanecer. Aí o que é que Jesus faz? Passa o barro com saliva e diz: vá até o tanque de Siloé, porque a minha sustentabilidade eu já cedi para você. A força que você precisava, eu já cedi para você. A palavra de ânimo que você precisava, eu já cedi para você. Agora é hora de você se levantar, tomar uma posição e fazer alguma coisa. Hoje eu trago uma palavra diferente para vocês. O seu filho não será fruto do seu pecado, não será consequência do seu pecado. O seu filho será resultado das suas orações. A sua casa será resultado das suas orações. Os seus filhos não serão resultado dos seus fracassos do passado, porque o sangue de Jesus quebrou toda a maldição hereditária. Tem salvação para sua casa. Termino. Ele se lava, e o texto diz: ele vê. Quando nós fazemos aquilo que Jesus manda, ou aquilo que Jesus orienta, o resultado é rápido. Por que quando a igreja ora em Atos capítulo 12, imediatamente o anjo visita Pedro na prisão? Porque em Atos capítulo 2, do capítulo 42 adiante, o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos discípulos. E que doutrina é essa? Palavra, oração e comunhão. Não tem como Deus responder a minha oração imediatamente se eu só oro quando eu estou passando pela crise, se eu só oro quando Pedro está na prisão, ou quando Tiago é levado para ser morto ao fio da espada. Por que Deus responde logo? Porque ele não ora só no capítulo 12, ele ora no capítulo 1, eles oram no capítulo 2, eles oram no capítulo 3, eles oram no capítulo 4, e no capítulo 12, quando eles clamam, Deus responde. Daniel tinha uma vida de oração. Ele foi jogado dentro da cova porque estava orando. Mas Deus fechou a boca do leão, porque Daniel foi jogado na cova por ter um relacionamento com Deus. Enquanto há uma igreja que tem vida de oração, tem Deus mandando anjo dentro da prisão, tem Deus mandando anjo na cova dos leões, tem o quarto homem descendo na fornalha. Eu vou falar com mais autoridade para ver se você pega. Enquanto você ora, Deus guarda a sua família, guarda a sua casa, guarda a sua parentela. Você ora e Deus desce, você ora e Deus faz, não porque você vê Ele como empregado, mas porque você vê Ele como o Senhor da sua vida, como o Senhor da sua casa, como o Senhor da sua história. Já era para ter parado, mas não parou. Por quê? Porque ontem alguém orou por mim. Já era para o meu filho ter parado, não parou. Por quê? Porque hoje tem você orando por ele. Já era para casa ter desmoronado, não desmorou. Por quê? Porque você ainda paga preço em oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Em Êxodo capítulo 3, no versículo 8, Deus diz: o clamor do povo chamou a minha atenção e eu desci a fim de livrá-los. Enquanto tem a igreja clamando, tem Deus descendo para dar livramento, tem Deus descendo para cortar laço de morte. Isso aqui não é emocionalismo, é a atuação do poder do meu Deus. Quando a igreja ora com fé e fervor, Deus responde. Me prova no contexto do texto que você está pregando. Eu provo no início do capítulo 8, um capítulo anterior. Olha só no versículo 1:
Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Passou a noite inteira no Monte das Oliveiras. Todas as vezes que Jesus ia para o Monte das Oliveiras, ele ia tirar o seu período de oração. O que acontece no capítulo 9 é resultado de uma noite sem dormir no capítulo 8. É resultado de uma noite virada em oração no capítulo 8. Quando Jesus chega no cenário de crise, olha isso aqui. Quando alguém que ora, quando alguém que paga preço, pastor, quando alguém que desce de madrugada chega em um cenário, a doença tem que bater em retirada. A morte tem que bater em retirada. O espírito que rodava a casa para fazer estrago tem que partir em retirada. Alguém quer se dar o luxo de parar de orar pela vida de alguém. Alguém quer desistir da peleja da oração. Mas eu posso dizer algo para você. Hoje Deus te toma pela mão e diz: você não vai parar de orar, porque a sua oração tem mantido alguém de pé. Enquanto Moisés subia no monte e levantava as mãos, Josué vencia a peleja. Quando as mãos de Moisés se cansavam por causa da idade e descia, o texto diz, e Israel começava a perder a guerra. Só que aí Deus coloca do lado de Moisés dois camaradas que têm visão. E às vezes nós questionamos quando Deus tira alguém da nossa vida. Alguém que via os nossos braços descendo e dizia: isso aí, não vale a pena mais orar por ele, não vale mais a pena orar por ela. Mas aí Deus tira essas pessoas que não estão no mesmo propósito e coloca alguém que quando vê o teu braço descendo, o texto diz, e coloca a pedra de um lado, Arão coloca a pedra do outro, se assenta na pedra e levanta os braços de Moisés, e Israel começa a prevalecer na guerra. Sabe o que é isso? É Deus colocando pessoas de visão do seu lado para não deixar você desistir no meio da guerra, porque alguém está de pé, porque no alto do cume as suas mãos estão erguidas. Vamos para o versículo 37 e eu encerro a minha mensagem aqui. Mas algum deles, após a surpresa, após verem o que havia acontecido, após ver que o camarada que pedia esmola, porque não tinha capacidade de se sustentar, estava andando e enxergando como nunca. Aí os comentários começam a acontecer, trazendo para os dias de hoje. Alguém vai olhar e vai dizer: mas calma aí, não era o traficante que ficava na esquina? Calma aí, não era a meretriz que ficava com um e com o outro? O que está acontecendo aqui? Tem algo de errado. Aí alguém vai olhar e vai dizer bem assim: epa, mas parece com ela, parece com ele. Não é ele não, é miragem da sua mente. Mas quem é salvo e é encontrado pela graça entende. Quando alguém olhar e dizer: não tem como ser ela, não tem como ser ele, aí alguém bate no peito e diz: sou eu mesmo. Porque quando eu não podia ver, ele me viu, ele me enxergou, ele me alcançou, me banhou com graça, com misericórdia, me estendeu a mão e me trouxe de volta. Mas após ser salvo, após ser liberto, não perca a conexão com Jesus, porque ele até testemunha. Foi Jesus, pegou areia misturada com saliva, passou nos meus olhos e disse: vai até o tanque de Siloé.
Ele testemunha, pega isso aqui, irmã. Ele testemunha o que Jesus fez. Mas quando alguém pergunta, cadê Jesus? Ele diz, eu não sei. Ele até fala o que Jesus fez por ele. Mas quando alguém pergunta, talvez na sede de conhecer Jesus, pergunta, cadê esse Jesus? A resposta dele é, eu não sei. E o que é que você quer dizer com isso, Atos? É alguém que ama o milagre. É alguém que ama falar do milagre. É alguém que adora o milagre, mas despreza quem fez o milagre. Despreza o dono do milagre. É alguém que diz, Jesus me curou. Mas quando alguém pergunta para ele, eu quero conhecer esse Jesus, a resposta dele é, nem eu conheço. Nem eu sei aonde ele está. Pegamos no microfone e contamos as maravilhas dele. Mas quando ele desce no secreto, ele não nos encontra. Quando ele desce de madrugada e sussurra em nosso ouvido, ele não nos encontra. É muito bonito nós chegarmos aqui e transparecer uma vida espiritual, transparecer espiritualidade. Mas os discípulos, eles prevaleceram e foram constantes na fé. Não é porque eles buscavam mostrar quem eles eram espiritualmente, mas eles buscavam mostrar quem eles eram em Cristo. João, ele descreve no capítulo 1 e diz, sem ele nada do que foi feito existiria, e sem ele nada podemos fazer. Mas João, você já foi salvo. João, você já foi separado. João, você já tem um ministério. Pedro, a sua sombra já cura. Paulo, você tem autoridade no nome de Jesus. Mas sabe por que isso, irmãos? Porque a autoridade, o poder e o chamado é resultado de um relacionamento. É resultado de alguém que, se outra pessoa perguntar aonde é que está Jesus, ele diz, eu posso apresentar ele para você, porque eu não quis só o milagre. Eu entendi, ainda que ele não me cure, ele é Deus e é Senhor da minha vida. É bom falar de milagre? É. Mas sabe o que é melhor? É falar de Jesus. Você vê que em nenhum momento, só se eu passei despercebido, mas em nenhum momento aqui na Bíblia nós vamos ver os discípulos em suas mensagens falando sobre milagre a partir do ponto de início da igreja primitiva. Porque nos evangelhos eles descrevem milagres porque eles estão falando dos feitos de Jesus, mas em Atos dos Apóstolos eles descrevem o sacrifício. Nas cartas de Paulo, Paulo descreve o sacrifício. Na carta de Tiago, Tiago descreve o sacrifício. Nas cartas de João, João descreve o sacrifício, porque a prioridade de Jesus não é te curar. A prioridade de Jesus não é te curar fisicamente, não é te sarar fisicamente. A prioridade de Jesus é salvar a sua alma, é te levar para ir morar no céu de glória. Ele olha para a mulher do fluxo de sangue e diz, mulher, a tua fé te salvou, agora vai e seja curada desse mal. Antes dela ser curada, ele diz, a tua fé te salvou, porque a salvação é mais importante do que a cura. Foi curada, foi curado, mas não tem uma vida com Jesus. Testemunha, mas não tem uma vida com Jesus. Fala de algo que não conhece. Fala de alguém que não tem relacionamento e nem intimidade para falar. Aí naquele grande dia,
Jesus, no teu nome eu fiz milagres. No teu nome, Jesus, eu profetizei. No teu nome, Jesus, eu preguei na tempo de avivar e pessoas foram salvas. E ele vai olhar para mim, talvez ele olhe para mim ou para qualquer outro e diz: apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. Mas Jesus, eu pregava, não te conheço. Jesus, eu cantava bonito, não te conheço. Jesus, eu preguei demais, eu não te conheço. Eu profetizava, saía marchando na igreja, eu não te conheço. Por que, Jesus? Porque no templo você era uma pessoa, mas dentro de casa você era outra. No templo você era uma pessoa, mas na faculdade você era outra. No templo você era uma pessoa, mas no trabalho você era outra. Jesus não quer crente de duas caras. Jesus quer crente que anseie em ver a face do Senhor e ir morar no céu com Ele. Hoje você tem uma oportunidade. Eu estava falando com Deus, eu falei: Deus, por que tem pessoas que todo culto que prega, pessoas se convertem? E eu coloquei uma meta, eu comentei com o pastor, coloquei uma meta de 100 pessoas que o Espírito Santo ia ganhar através da minha vida. O ano já está indo embora, até agora só foram 20. E eu falando com Deus, falei: Deus, o ano já está acabando e até agora só foram 20 pessoas. Só que se nós formos parar para observar, a meta de Deus nesses últimos dias não tem sido somente ganhar os que estão lá fora. A meta de Deus nesses últimos dias tem sido consertar os que estão quebrados aqui dentro. Porque não tem como haver avivamento aonde a palavra de Deus é desprezada. Não tem como haver avivamento aonde nós viemos para o culto para colocar homens, pessoas no centro. Imagina a tristeza do meu Deus quando dentro da nossa casa nós nos arrumamos para ir em um congresso ou em algo do tipo, uma festa grande. Nós vestimos a melhor roupa, passamos o melhor perfume, e no meio do caminho eu comento com o pastor Heraldo: hoje o culto vai ser bom. Por quê? Porque fulano de tal vai pregar, porque fulana de tal vai cantar. Eu fiquei sabendo que ela tem 2 milhões de seguidores no Instagram. Então, o foco da igreja ir em um culto não é para cultuar Deus, é para cultuar o homem, é para cultuar uma mulher, por causa da fama ou do reconhecimento que ela tem no mundo. Mas aí Tiago vai dizer: adúlteros, pois não sabeis vós que quem faz amizade com o mundo torna-se inimigos de Deus. Todas as vezes que nós idolatramos pessoas, idolatramos coisas, desprezamos a palavra, nós estamos nos fazendo inimigos de Deus. Jesus hoje te deu uma ordem. Hoje Jesus, ele passou o lodo nos seus olhos. A palavra. Ele manda você sair daqui hoje e ir no tanque de Siloé se lavar. E aonde é o tanque de Siloé? Atos, Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no quarto, feche a porta, ore ao Pai em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. Talvez no próximo culto você traga um testemunho dizendo: pastor, eu fui curado por Jesus.
Ou eu fui curado por Jesus, mas tem um porém, algo diferente. Porque eu peguei o meu milagre, mas eu não abro mão do meu Jesus. Vou repetir porque foi fraco. Eu peguei o meu milagre, mas eu não abro mão do meu Jesus. Repete comigo. Eu peguei o meu milagre, mas eu não abro mão do meu Jesus. Você pegou o seu milagre aqui hoje, mas não abra mão do Jesus que te curou. Não abra mão do Jesus que salvou a sua alma. Não abra mão do Jesus que pagou um preço por você. Talvez hoje você entrou aqui caído. Talvez hoje você entrou aqui desanimado. Mas a palavra de Deus desceu aqui hoje para te dizer: eu passei o lodo, lava os seus olhos e volte a enxergar. É tempo de relacionamento. Cadê a igreja que vai se relacionar com o noivo? A igreja que vai amar o noivo, a igreja que vai ser fiel ao novo. Jesus está voltando.